Por que, em alguns casos, os pacientes que tratam com imunobiológico as doenças inflamatórias intestinais perdem resposta ao tratamento? Eu me chamo César Elias, sou gastroenterologista da Dimuno. Isso é uma pergunta corriqueira no consultório. Essa resposta não é tão simples. Tá? Tem alguns motivos que podem estar por trás de uma reativação da doença inflamatória depois de um tratamento controlado utilizando biológico. A primeira delas é que as doenças de Crohn e retocolite, elas são doenças crônicas. Ao longo da sua evolução, elas cursam com agudizações e períodos de remissão. Então a história natural da doença é ter períodos em que ela vai ativar. E os tratamentos são para evitar esses períodos. Então muitas vezes é a história natural que a gente não consegue controlar. Outro motivo é que tem algumas medicações, principalmente aí os anti-TNFs, que eles causam uma imunogenicidade, ou seja, eles estimulam o sistema imune e o próprio organismo pode criar anticorpos contra essas drogas. E ela tem uma possibilidade de ter perda de resposta ao longo do tempo. Então esse é um dos motivos. Outro motivo, que a gente não sabe exatamente como funciona ainda, infelizmente, é que parece que as doenças, com o tempo, em alguns pacientes, elas criam uma outra rota, uma outra via inflamatória que faz a reativação por um caminho que não está bloqueado por aquela medicação. Então eu bloqueio o TNF, o fator de necrose tumoral, mas aquele paciente passa a ativar a doença baseado numa interleucina. Então isso é uma das explicações que se faz para por que pode ter perda de resposta. Mas não é para ficar apavorado, porque felizmente hoje nós temos várias opções de tratamento. Então, quando a gente acompanha e identifica que o paciente está reativando, está perdendo a resposta, e a gente consegue comprovar isso com os exames, a gente pode lançar mão de outras medicações que a gente sabe que tem respostas naqueles falhados previamente, e isso permite com que a gente volte a controlar a doença. Às vezes a gente vai ter falha 1, 2, 3 medicações, isso pode acontecer, mas isso não é a regra. Essa é a exceção. E quando isso acontecer, a gente vai lançar mão de outras medicações. Fique ligado, porque uma vez tendo uma resposta completa, não significa que a doença não tem chance de retornar. É necessário sempre fazer o acompanhamento.